Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais este evento preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon, que tem como tema central de hoje falar sobre os principais aspectos contábeis e fiscais vinculados ao encerramento de balanço, notadamente na área do imposto de renda e da contribuição social, destinado para as empresas do lucro real. Eu sou Reginaldo da Silva dos Santos, vou estar com vocês durante toda essa apresentação. As dúvidas que surgirem poderão ser consultadas via chat ou, no caso dos nossos clientes, para o e-mail reginaldo@cca.com.br. Não serão abordados durante esse evento aqueles aspectos triviais de encerramento de balanço, de balancetes, tipo consistência das conciliações contábeis, fechamentos com clientes, fornecedores, receitas, atualizações, regime de competência. Então, esses aspectos não serão tratados. Nós vamos nos focar exclusivamente em alguns aspectos tributários, contábeis tributários. Na lâmina, na apresentação aí que vocês estão vendo, nós estamos aí um sumário dos assuntos que serão tratados hoje, que nós vamos vendo nessa ordem durante a apresentação. Vamos passar já de forma direta, para ser bem objetivo, para o primeiro assunto. O primeiro assunto diz respeito a perdas no recebimento de crédito. As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, elas têm, a legislação autoriza o reconhecimento de perdas do seu resultado tributável de créditos vinculados às suas operações. Ou seja, são perdas do seu negócio, da sua operação. E essas perdas, elas têm duas classificações. As perdas em créditos sem garantias reais e os créditos com garantia. Os créditos sem garantias, a legislação autoriza que o contribuinte reconheça como perda os créditos de até R$15 mil por operação, vencidos há mais de 6 meses, eles podem ser computados como perda sem a necessidade de fazer cobrança, protesto, cobrança judicial ou qualquer outro meio de cobrança. Os créditos de valor superior a R$15 mil e até R$100 mil, sem garantia também, vencidos há mais de 12 meses, eles também podem ser computados como perdas, também independente de qualquer ação judicial ou protesto. Os créditos de valor de acima de R$100 mil por operação, vencidos há mais de 12 meses, sem garantia reais também, para fazer lançar como perda, o contribuinte ele tem que comprovar o protesto ou procedimentos judiciais. A legislação anteriormente falava só iniciados ou mantidos procedimentos judiciais. Hoje o protesto, como nós vamos ver mais adiante, ele já serve para fins de reconhecimento como perda para os créditos de valor superior a R$100 mil vencidos há mais de 12 meses. Agora nós temos os créditos com garantia reais. Os créditos com garantias reais, existem duas classificações. Desde que vencidos há mais de 24 meses. Vencido há mais de 24 meses e de valor de até R$50 mil por operação, independente de iniciado qualquer procedimento judicial para o seu recebimento, o contribuinte já pode lançar como perda. E de valor superior a R$50 mil por operação, o contribuinte, vencidos há mais de 24 meses também, os contribuintes podem computar como perda, desde que feito protesto ou iniciado os procedimentos judiciais para cobrança. Então, essas duas condições para reconhecimento de perda. Aqueles créditos, como eu tinha dito antes ali, que iniciados ou mantidos procedimentos judiciais de valor superior a R$100 mil para os créditos sem garantias reais, vencidos há mais de 12 meses, e de superior a R$50 mil vencidos há mais de 24 meses para os créditos com garantias reais, desde 2020, pelo disposto na Lei 14.043, artigo 18, o protesto, ele substitui aquela exigência da cobrança judicial. Então, o artigo 18 da Lei 14.043 dispõe que, na hipótese de inadimplência do débito, as exigências de judicialização de que trata a linha C do inciso 2, a linha B do
inciso 3 do parágrafo 7º do artigo 9º e artigo 11 da 9.430, poderão ser substituídas pelo instrumento de protestos, e os credores deverão arcar, nesse caso, com o pagamento antecipado das taxas, emolumentos, de acréscimos legais e demais despesas por ocasião da protocolização e dos demais atos. Então, o protesto de títulos vencidos há mais de 12 meses de valor superior a R$100 mil, sem garantias reais, dá o direito do contribuinte, já passado 12 meses, protestado o título, reconhecer como perda. E da mesma forma, passado 24 meses, os créditos com garantia reais de valor superior a R$50 mil, estando protestado, já tem o direito de reconhecer como perda. Então, essas são as condições. Além disso, nós temos também a questão de perdas, aqueles créditos de devedores falidos ou de recuperação judicial. Nesse caso, vai ser reconhecido como perda os valores que ficarem definidos como deságio ou desconto, no caso de massa falida, ou recuperação judicial. Também nós temos algumas outras observações relativas à perda de crédito. Se a dedução tiver condicionada ao início de procedimento judicial, no caso agora também em protesto, uma vez iniciado o procedimento judicial ou protestado o título, o contribuinte ele não poderá, durante 5 anos, fazer a baixa da cobrança judicial, a suspensão, ou liberar o protesto. Se ele fizer isso sem reconhecer o título como recuperação de crédito, a dedutibilidade, a perda que ele lançou em despesa se torna indedutível. Então, o contribuinte que ingressou em juízo ou protestou o título, enquanto não decorridos 5 anos da dedução como perda, ele não pode encerrar qualquer processo de cobrança judicial ou liberar o protesto, sem que o faça mediante o reconhecimento da recuperação da perda. No caso, outra observação, não é admitida perda no recebimento de crédito com pessoas jurídicas, pessoas físicas ou jurídicas vinculadas, sócios, administradores, controladas, coligadas, interligadas. Então, todas essas pessoas vinculadas, não há que se falar em perda de crédito com operações com pessoas vinculadas. E se o crédito for corrigido, estiver sujeito à atualização, tomar-se-á por base para fins daqueles limites, de até R$15 mil, de 15 a 100, superior a 100, ou 50 mil, no caso, com garantias reais, será considerado o valor atualizado do crédito na data dos vencimentos, de acordo com aquelas regras previstas na legislação. Os créditos sujeitos à atualização monetária ou com juros, vencidos há mais de dois meses, eles poderão ter a sua atualização excluída do lucro real, desde que a pessoa jurídica tenha tomado as providências judiciais necessárias ao recebimento do crédito. Aqui, no caso, seria só judiciais. Então, se a pessoa jurídica tomou as medidas judiciais, passado 2 meses do vencimento do crédito, já pode excluir os juros no lucro real. Então, não tributa a pessoa jurídica credora. Por outro lado, o devedor, se for ajuizada a ação, o devedor passa a ter a despesa financeira dessa dívida como uma despesa indedutível a partir da citação da inicial. Então, é uma regra específica, para aqueles créditos que têm garantias, que sofrem atualização monetária. Agora nós vamos falar sobre o registro contábil das perdas. Então, para fins de dedutibilidade, nós já vimos as regras. Como fazer o registro contábil das perdas? O registro contábil ele se divide em dois tipos. As perdas de até R$15 mil, vencidos há mais de 6 meses, a contabilização em perda no resultado ela pode ser feita diretamente mediante a baixa do título do contas a receber, uma baixa definitiva,
com lançamento no resultado perdas de crédito. Agora, se as perdas forem de valor superior a R$15.000, todas as perdas de valor superior a R$15.000, o reconhecimento dessa perda no resultado do exercício deve se dar mediante a abertura de uma conta redutora da conta de clientes, então uma conta retificadora de clientes, que é creditada, e o débito diretamente no resultado. Ou seja, nos créditos de valor superior a R$15.000, o contribuinte ele é obrigado a manter na sua carteira de cobrança, no seu contas a receber, os créditos durante o período de, no mínimo, 5 anos após o reconhecimento da perda. Então, se o contribuinte fizer uma baixa, por exemplo, um título de valor de R$50.000 vencidos há mais de 12 meses, se o contribuinte baixar esse título diretamente para a perda, sem utilizar a conta retificadora, essa baixa é considerada indedutível para fins do imposto de renda e da contribuição social. Da mesma forma, se o contribuinte, ao fazer a baixa, ele faz a baixa do valor do título, registra na conta retificadora e lança em perdas. Se ele fizer a baixa definitiva do seu contas a receber, dali, antes de transcorridos 5 anos, sem que isso reflita no reconhecimento da recuperação do crédito, se ele fizer uma baixa, uma limpa do seu contas a receber, como se diz, esse procedimento de baixar em definitivo antes de 5 anos, torna a baixa que ele fez no período anterior, no período fiscal anterior, como indedutível, de forma retroativa. Ou seja, tem que manter as baixas perdas de crédito de valor superior a R$15.000, que devem ser registradas para fins de dedutibilidade como conta retificadora de clientes, deve ser mantido obrigatoriamente, no mínimo pelo prazo de 5 anos da data do exercício do reconhecimento da perda. Então, com relação a perdas de crédito, nós temos aí agora, os senhores podem ver um resumo, né, de todo o que nós falamos, e as dúvidas que tiverem com relação a esse assunto pode ser postada no chat agora ou na sequência no final do curso depois, os nossos clientes via e-mail. Então esse seria o recado com relação a perdas de crédito. Bom, agora vamos falar sobre inventário físico dos estoques. Perante a legislação da Receita Federal, o inventário físico é um item obrigatório, né? Então, a cada encerramento de período fiscal, o contribuinte ele tem a obrigação de fazer a aferição de todos os seus estoques, fazer a contagem física para comprovar que esses estoques representam a realidade, né? Então, as empresas são do lucro real trimestral, essa contagem deve ser feita ao final de cada trimestre, e a do lucro real anual, no mínimo, uma vez em 31 de dezembro de cada ano. Com relação às avaliações, né, de estoques, a legislação ainda mantém as mesmas definições. O contribuinte que tem controle permanente dos estoques de matérias-primas, material de embalagem ou até produtos em fabricação, produtos prontos, ele faz de acordo com seus controles de estoques, controles permanentes. Observado sempre, no caso de valorização dos estoques, para fins de custo unitário, aqueles aspectos de exclusão dos impostos recuperáveis, o ICMS, IPI, PIS, COFINS, né? Então, sempre observado isso. Com relação aos produtos em fabricação e produtos acabados, o contribuinte que possui, como eu disse, custo integrado, ele vai fazer uso desse custo integrado com a contabilidade. E quando a legislação fala em custo integrado, é um custo integrado efetivo, né? Onde todos os custos de produção ou de prestação de serviço são absorvidos dentro do sistema de produção. Então, tem que haver uma integração dos custos com os custos contábeis com o custo de fabricação ou de prestação de serviço. Aquele contribuinte que não tiver sistema de controle permanente de estoques, ele vai avaliar, então, no caso, as mercadorias e matérias-primas, materiais auxiliares, material de embalagem e outros insumos, pelo custo das últimas aquisições, né, aquisições mais recentes. O contribuinte, e com relação aos produtos prontos, né,
ele vai avaliar em 70% do maior preço de venda no período de apuração, sem excluir o ICMS. E os produtos em fabricação em 80% do produto pronto, ou seja, o que equivale a 56% do preço de venda, sem excluir ICMS. Então, aqui fica os produtos em elaboração também tem a opção de 1,5 vezes o custo das matérias-primas adquiridas aplicadas no produto. É lógico que se o contribuinte não tem sistema de custo integrado, ele vai ficar muitas vezes sujeito aos 70% do preço de venda para produtos prontos e 56% do produto pronto do preço de venda para o produto em elaboração. No caso dos produtos de estoques agrícolas, né, animais, grãos, animais, pecuária, extrativo, a legislação permite que se o contribuinte pode optar pelo preço de mercado, né, ou pelo custo de produção também, da mesma forma como os demais pessoas jurídicas. Com relação aos inventários, a obrigatoriedade do registro dos inventários, né, balanços trimestrais, ao final de cada trimestre, anual, balanço anual, inventário anual para as empresas do lucro real anual. As empresas do simples e lucro presumido, embora tenham uma tributação simplificada, a obrigatoriedade do inventário é de 31 de dezembro de cada ano. Então, com relação aos inventários, estoques, seriam esses os apontamentos para esse evento. Agora nós vamos falar um pouco sobre crédito tributário. Com relação aos créditos tributários, né, o primeiro cuidado que a gente sempre orienta, recomenda aos contribuintes, aos contadores, diz respeito à análise desses créditos tributários, né, a consistência para ver se esses créditos não têm créditos prescritos, que a compensação dos créditos, ela tem a maioria deles prazo de 5 anos, né, então a atualização do crédito, né, os cuidados quanto à atualização, reconhecimento da atualização, juros Selic e outros do crédito tributário, né, e também, falando em atualização, nós temos a questão da taxa Selic dos indébitos tributários. Então, todos aqueles indébitos tributários, hoje a atualização da taxa Selic, quando se trata de taxa Selic, aqueles débitos tributários que estão sujeitos à atualização pela taxa Selic, essa atualização ela não é mais tributável para fins do imposto de renda e da contribuição social, em face do disposto lá no tema 962, que trata dessa decisão judicial de não tributação dos juros Selic de indébito tributário. Com relação aos créditos tributários, seriam essas observações. Vamos falar agora um pouco sobre os contratos de mútuos, né? Contratos de mútuos que podem ser entre pessoas vinculadas do mesmo grupo ou não vinculadas. As questões de contrato de mútuos, cuidados que devem ser tomados, diz respeito ao reconhecimento dos juros ou atualização observado o regime de competência, né? Sempre lembrando que naqueles contratos de mútuo ele pode se caracterizar de várias formas, né? Muitas vezes não e sempre com a entrega de numerário, mas muitas vezes com o fornecimento de bens que caracterizam o mútuo. Ou seja, para fins da legislação tributária, o mútuo ele pode se dar não só pela transferência de recursos financeiros, mas também pela abertura de um crédito. Vamos supor uma empresa que faz fornecimento de uma mercadoria, de um produto para um outro contribuinte, por um prazo além do normal no mercado. Essa concessão desse fornecimento com um prazo superior ao prazo normal do mercado, ela não deixa de caracterizar o mútuo, né? Porque se o contribuinte vende para diversos clientes mercadorias por um preço de X, por um prazo de 30 dias, 60 ou 90, a partir do momento que ele passa a fazer esse fornecimento de mercadoria pelo mesmo preço para uma empresa vinculada, vamos supor, e fica essa cobrança em aberto por vários meses, isso já caracteriza um mútuo para fins da Receita Federal.
E no caso, se tratando de mútuo, nós temos que cuidar, qual é os cuidados? A legislação, ela sempre olha sobre os aspectos da transferência de lucro de uma empresa para outra, principalmente em empresas do mesmo grupo. Por exemplo, a falta de cobrança de juros pode tornar a despesa financeira da pessoa jurídica mutuante indedutível se ela for também tomadora de empréstimo. Então, uma empresa que é tomadora de empréstimo bancário e que, ao mesmo tempo, ela concede crédito financeiro para as empresas do grupo, ela deve sempre manter uma certa equilíbrio entre os juros que ela está pagando no mercado e os juros que ela está cobrando dos seus mutuários, onde ela empresta os recursos. A legislação do imposto de renda considera que são indedutíveis aqueles juros passivos que são pagos quando você empresta recursos e cobra juros com valor muito inferior ao que está de mercado ou que está arcando junto a terceiros. Então, esse é um cuidado que deve ser, uma análise deve ser feita sempre, quando as empresas que têm transações intragrupo de mútuos financeiros. Falando em mútuos, os juros também, nós temos a questão sempre observar, né, que os juros de mútuos, contratos de mútuo, eles estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte. Então, a empresa mutuária, ela, além do reconhecimento da despesa, dos juros, ela deve fazer também a retenção do imposto de renda na fonte de acordo com o prazo do mútuo. Se o contrato for por um prazo de até 180 dias, os juros estão sujeitos a uma taxa de 22,5%, superior a 180 até 360, a retenção de juros de 20%, superior a 360 até 720, 17,5%, e se for superior a 720, 15%. Então, deve também ser observado em termos tributários esse aspecto da retenção do imposto de renda na fonte sobre os juros pagos ou creditados em decorrência de contratos de mútuos. Nós temos também, além da questão do imposto de renda na fonte, a incidência do IOF, né? Os contratos de mútuos, né? Para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, sempre que uma pessoa jurídica empresta para outra pessoa jurídica ou para pessoas físicas, eles estão sujeitos ao recolhimento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Esse imposto ele se dá quando o mutuário for uma pessoa jurídica, a alíquota anual do IOF é de 1,5%, que representa 0,0041% ao dia. Tá? E se for pessoa física, é 3%, que é 0,0082% ao dia. Além dessa taxação diária, né, que representa 1,5% pessoa jurídica ao ano ou 3% pessoa física, tem o adicional, né, que na data da liberação o adicional de 0,38%, independentemente do prazo. Então, os contribuintes que têm operações de mútuos, né, devem observar a questão dos juros, tratamento do juro, reconhecimento do juro, quais são as taxas de cobrança de juros, fazer avaliação frente aos seus custos financeiros de juros com terceiros, com bancos ou com terceiros, observar a retenção do imposto de renda na fonte por parte dos mutuários e também o mutuante ele tem que observar, que é a responsabilidade do mutuante, a cobrança e o recolhimento do IOF na operação. Então, com relação a contratos de mútuos, seriam esses os aspectos. Bom, vamos falar agora sobre o ativo imobilizado. Sobre o ativo imobilizado, nós temos a questão, em primeiro lugar, dos bens de pequeno valor com prazo de vida útil superior a 1 ano. Então, os bens de pequeno valor com prazo de vida útil superior a 1 ano, de até R$ 1.200, eles podem ser lançados diretamente em despesa. Os bens de valor superior a R$ 1.200, com prazo superior a 1 ano, obrigatoriamente, de acordo com a legislação tributária, devem ser imobilizados. Os limites, esse limite, embora seja baixo, ínfimo, ele se aplica sempre por bem, né? Mas existe uma regra onde essa limitação por bem, ela não se aplica para conjunto de bens. Então, o exemplo,
Uma empresa que adquire uma cadeira, 2 cadeiras, de até R$1.000 cada uma, ela pode contabilizá-la diretamente no resultado como despesa. Agora, se a empresa está montando um escritório e adquiriu um conjunto de cadeiras e outros bens, mesmo que inferior a R$1.800, obrigatoriamente tem que fazer a imobilização desses bens para fins de depreciação de acordo com o prazo de vida útil. Nós temos, no caso de depreciação, né, as taxas previstas na legislação tributária. Essas taxas da legislação tributária, que vai de 4% a 50%, elas se encontram detalhadas lá no anexo 3 da Instrução Normativa 1700. Então, lá cada bem, cada tipo de bem tem a sua taxa específica para fins fiscais, para fins de dedutibilidade do imposto de renda e da contribuição social. Então, o contribuinte, para usar para fins fiscais uma taxa superior àquela que está previsto no anexo 3 da IN 1700, ele teria que ter um laudo técnico que comprove que o seu bem, o uso no seu local de operação, ele tem um desgaste de depreciação, vida útil inferior àquele que está previsto no anexo 3 da Instrução 1700. Os bens usados, quando o contribuinte adquire um bem usado, ele pode fazer uma depreciação pela taxa diferente da taxa prevista no anexo 3. Aí, nesse caso, existe uma regra. O bem usado ele pode ser depreciado pela maior taxa, maior prazo de vida útil, entre os seguintes: metade do prazo de vida útil admissível para o bem adquirido novo, ou pelo restante da vida útil do bem, considerando a sua aquisição original. Então, vamos dar um exemplo: a aquisição de um bem que é depreciado, vamos supor, em 10 anos. O prazo de vida útil, pelo anexo 3, é 10 anos. É uma máquina. Se a aquisição usada, se esse bem foi adquirido, teve uma aquisição original há mais de 5 anos, vamos supor, o que vendeu o bem para o contribuinte tinha adquirido há mais de 5 anos, há 8 anos, vamos supor, então a pessoa jurídica que adquiriu esse bem usado vai poder depreciar pela metade da vida útil, no caso, em 5 anos. Agora, se esse bem que foi adquirido usado tiver uma aquisição original, quem vendeu ele adquiriu, vamos supor, há apenas 2 anos, então essa compra vai ter que ser depreciada pelo prazo restante, porque ele é maior do que 50% da vida útil admissível, que seria 8 anos. Então, essas seriam as regras para bens usados. Nós temos aí com depreciação também a questão vinculada à diferenciação de taxas entre a taxa de depreciação fiscal e as taxas de depreciação societária. A legislação permite que o contribuinte, em função das novas regras da legislação contábil desde 2008, a legislação tributária permite que o contribuinte conviva com essas duas taxas de depreciação, a para fins societária e a fiscal. Então, esse ajuste da depreciação entre depreciação fiscal e a societária é feita no LALUR, né, mediante exclusão ou adição, dependendo do que refletir a taxa societária no resultado contábil. Essas taxas de depreciação, essas diferenças de taxa de depreciação, obrigatoriamente, elas têm que ser controladas na parte B do LALUR para fins de controle do quanto foi excluído e adicionado nos períodos futuros. Então, é usual os contribuintes que têm análise da sua vida útil dos bens utilizarem depreciação societária diferente da fiscal. Com relação ainda à depreciação, nós temos a questão da depreciação acelerada por turnos de operação. Então, o contribuinte que tem um turno normal de 8 horas de operação, a depreciação dos bens do ativo imobilizado segue aquelas taxas previstas lá no anexo 3 da IN 1700. Agora, o contribuinte que tem 2 turnos de 8 horas de operação,
ele pode depreciar os bens que estão operando nos setores que operam efetivamente em 2 turnos de 8 horas. Não vale essa depreciação por turnos de horas, ela não é aplicada para todos os bens da pessoa jurídica. Essa depreciação por turnos as turnos superior a 1 turno de 8 horas, quando de 2 turnos ou 3 turnos nós vamos ver, ela só se aplica para os bens que são comprovadamente que estão operando em 2 turnos, que aplica-se o coeficiente de 1,5 vezes as taxas normais, ou aqueles bens que estão sendo aplicados, que estão operando em setores que operam em 3 turnos de 8 horas de operação. Então aí o coeficiente é 2 vezes a taxa normal. E como eu disse antes, essa depreciação por turnos, ela exige que o contribuinte deixe registrado por mês, né? Porque essa comprovação tem que se dar por mês, da operação em 2 turnos ou 3 turnos daqueles bens que receberam a depreciação acelerada por turno. Essa comprovação, via de regra, ela se dá via cartão ponto dos funcionários ou mapas e controles de produção dos bens, de acordo com o controle de produção, volumes diários, por hora. Então, toda essa questão. O contribuinte que utiliza depreciação acelerada por turno, obrigatoriamente tem que ter a documentação que comprove que essa operação de 2 turnos ou 3 ocorreu efetivamente. E volto a dizer, ela só se aplica para os bens que efetivamente operaram em 2 turnos de 8 horas ou 3 turnos. Nós temos aí também a depreciação acelerada incentivada. Só voltando ali na depreciação por turnos, né? A depreciação por turnos, ela é feita automaticamente via contabilidade. Então, essa depreciação ela é contabilizada e vai para o resultado. Diferentemente agora, nós vamos falar sobre a depreciação acelerada incentivada. A depreciação acelerada incentivada é aquela depreciação que é feita via exclusão no LALUR, né, e no LACS. Então, ela é uma depreciação incentivada. Nós temos para essa depreciação incentivada, nós temos a atividade rural. Os bens adquiridos para emprego na atividade rural, tratores, colheitadeiras, implementos agrícolas, construções de galpões, silos, todos esses bens que são aplicados na atividade rural, eles podem ser depreciados 100% no período fiscal em que foram adquiridos, exceto a terra nua. A terra nua não tem benefício de depreciação acelerada incentivada. Também nós temos depreciação acelerada para inovação tecnológica, somente para os bens, os equipamentos, máquinas e equipamentos, que são adquiridos e empregados diretamente na pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Esses bens, eles também podem ser depreciados 100% no período fiscal da aquisição. E nós temos aí, por último, a recente lei, que foi publicada em 2024, a Lei 14.871, e que ela prevê uma depreciação acelerada de 50% para 2024, 50% para 2025, dos bens adquiridos para atividade comercial e industrial, que estão relacionados lá no decreto número 12.175 de 2024. Com relação à depreciação acelerada da Lei 14.871, ela tem uma condição para que o contribuinte possa fazer gozo desse benefício, que é a habilitação junto à Receita Federal. Ou seja, o contribuinte que adquirir bens para o ativo imobilizado, de acordo com a Lei 14.871 de 2024, para fazer uso da depreciação acelerada, ele vai ter que fazer uma habilitação junto à Receita Federal. Somente após a habilitação é que ele pode fazer o uso da depreciação de 50% em 2024, 50% em 2025. Com relação à depreciação acelerada, ela é
a depreciação acelerada incentivada, ela tem uma característica que ela se dá mediante a exclusão no LALUR e no LACS, ou seja, vamos tratar da atividade rural. O contribuinte adquiriu um trator por, vamos supor, R$500 mil. Ele depreciou no período fiscal da aquisição, ele depreciou lá, vamos supor, 10%, R$50 mil, certo? Os outros R$450 mil ele vai excluir no LALUR e no LACS no mesmo período fiscal em que adquiriu. Ou seja, a depreciação fiscal ela se dá via exclusão no LALUR e no LACS. E essa depreciação fiscal acelerada, ela vai para a parte B do LALUR para fins do controle das adições nos períodos fiscais subsequentes. Isso porque, como o contribuinte no período fiscal da aquisição ele depreciou o bem 100% para fins fiscais, 50 mil no meu exemplo na contabilidade como despesa de depreciação e 450 mil como exclusão no LALUR, então ele depreciou os 500 mil 100% no período fiscal da aquisição. Nos períodos fiscais subsequentes, toda a depreciação contábil que for reconhecida na sua escrituração, ela é indedutível, ou seja, o contribuinte vai ter que adicioná-la nos períodos futuros seguintes à depreciação desse bem, adicionar no LALUR e no LACS. E nesse caso, ele vai revertendo da parte B aquela exclusão que ele fez no período fiscal da aquisição. Então, a depreciação acelerada incentivada é a regra para controle no LALUR, e tanto na parte A como na parte B, é a mesma para todas as depreciações aceleradas. Então, com relação à depreciação, o ativo imobilizado, a depreciação, seriam esses os apontamentos. No caso de dúvidas, podem postar aí no chat, né? Ou via e-mail, como eu já falei antes. Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre investimentos, tá? No caso de investimentos, nós temos, em especial, a questão dos investimentos sujeito aos métodos de equivalência patrimonial, que seria as participações relevantes em controladas ou coligadas, sobre as quais o contribuinte detenha influência significativa. Então, as participações patrimoniais em investimento relevante, o contribuinte é obrigado, ao final de cada período fiscal, a reconhecer a equivalência patrimonial, ou seja, reconhecer o lucro da sua participação na investida, o aumento do investimento pelo lucro na investida, ou a redução do investimento na investida em função do prejuízo que a investida teve no período fiscal. E esse reconhecimento, ele é um reconhecimento obrigatório. Considera-se que há influência significativa, né, quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões da política financeira operacional da investida, sem controlá-la. Se ela é uma controladora, não há o que se falar, obrigatoriamente tem que fazer equivalência. Se ela não é controladora, nós temos que ver, então, se há coligação, se ela tem relevância nas decisões dessa investida. E é presumida a influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital votante da investida sem controlá-la. Ou seja, sempre que a pessoa jurídica tiver participação numa outra pessoa jurídica e ela tiver 20% ou mais do capital votante dessa investida, ela já está obrigada à equivalência patrimonial. E ela pode também não ter os 20%, mas ela pode ter influência nas decisões da política financeira ou operacional. Também está obrigada. De que forma ela pode ter essa influência nas decisões da política financeira ou operacional da investida? Mediante acordo de sócios ou acionistas, né? Então, esse é um ponto que cada contribuinte que tem participações em empresas vinculadas e coligadas deve ser analisado ano a ano se ele possui ou não investimentos relevantes sujeito à equivalência patrimonial. Isso porque muitas vezes o reconhecimento de uma equivalência patrimonial positiva, quando ela não seria devida, pode caracterizar um ganho tributável, que daí não há não tributação.
da mesma forma, deixar de reconhecer uma perda, vamos supor, do investimento por equivalência que é relevante. Então, os cuidados que devem ser tomados com relação aos investimentos em coligadas ou controladas é a questão da equivalência patrimonial. Nós temos aí depois aqueles investimentos que são avaliados pelo custo, né? Então, tem muitas participações, muitos contribuintes que têm participações em empresas diversas que são avaliados pelo custo. E quais são os cuidados que o contribuinte, os contadores devem tomar ao final de cada período fiscal? Nós devemos ir lá e ver se aquela participação societária ela não foi beneficiada com a incorporação de lucros ao capital social da investida. Então, a participação avaliada pelo custo, ela fica lá e ela só sofre alteração pelos novos aportes, mas a legislação tributária permite que, mesmo sendo avaliado pelo custo, que o contribuinte possa incorporar a esse custo fiscal aqueles lucros isentos que a investida incorporou ao seu capital social. Então, vamos supor uma empresa que tem um investimento numa empresa que não é relevante, então está pelo custo, mas que durante o período fiscal a investida incorporou ao capital social lucros isentos, aquela investidora, ela deve, né, aumentar o seu custo na proporção da sua participação naqueles lucros que foram incorporados ao capital de forma isenta. E esses lucros incorporados ao capital, eles vão refletir no resultado do exercício como lucros isentos de tributação para imposto de renda e da contribuição social. Se não for feito esse lançamento, o contribuinte perde um custo isento na sua participação societária que provavelmente no futuro pode gerar um ganho tributável indevidamente. Então, com relação aos investimentos, a matéria seria essa aí. Agora nós vamos falar um pouco sobre provisões, né? Na legislação tributária, nós temos as provisões dedutíveis para fins do imposto de renda e da contribuição social. Que provisões são essas? São bem pontuais. São provisão de férias, provisão para 13º salário, quando, no caso de balanços trimestrais, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, que no quarto trimestre não há que se falar em provisão de 13º. E as provisões técnicas das seguradoras e outras entidades relacionadas, e também a provisão para perdas de estoque de livros, prevista lá nos artigos 8º e 9º da Lei 10.753 de 2013. Então, essa provisão, né, essas são as provisões dedutíveis para fins do imposto de renda e da contribuição social. É lógico que a provisão de férias 13º, ela vem junto com os encargos correspondentes, a provisão para os encargos de INSS, Fundo de Garantia, né, tanto de férias quanto 13º. E é lógico que aquelas empresas que estão sujeitas ao recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, aí nesse caso os encargos patronais devem ser desconsiderados sem a parcela do 20%, porque ele já incide sobre a receita bruta. Então, com relação às provisões dedutíveis, seriam essas. As demais provisões, né, elas não são dedutíveis, né? Então, aquelas outras provisões que são feitas, provisão para indenizações trabalhistas, provisões para ajuste de estoques, exceto de livro, provisão para participação dos empregados no resultado, todas essas provisões que não sejam obrigações efetivas, elas são indedutíveis. E aqui vai um alerta, inclusive, sobre a participação dos empregados no resultado, certo? A gente tem visto muito que muitos contribuintes contabilizam em dezembro a participação dos empregados no resultado. Mas essa participação dos empregados no resultado, ela só é dedutível quando ela for lançada na folha. Se ela for lançada em dezembro e ela for computada na folha, vamos supor, de março do ano seguinte, ou de fevereiro, ou até mesmo de janeiro, em dezembro ela era uma mera provisão, ela é indedutível. Então, a participação dos empregados no resultado, ela só é dedutível quando do efetivo pagamento ou crédito, ou seja, ela obrigatoriamente
tem que ser lançada na folha para ser dedutível. Então, se ela foi lançada em dezembro, se ela para ser dedutível em dezembro, ela tem que entrar na folha. Ela não pode ser lançada em dezembro na contabilidade e lançar para pagamento na folha de janeiro ou fevereiro do ano seguinte. Nesse caso, em dezembro, nós estávamos tratando de uma mera provisão que é indedutível. Não tem previsão de dedutibilidade nesse caso. Então, com relação às provisões, seriam esses os pontos a serem debatidos. Agora nós vamos tratar um pouco sobre juros sobre o capital próprio. Os juros sobre o capital próprio, desde janeiro de 2024, sofreram alterações, né, por força do disposto na Lei 14.789 de 2023. Então, desde janeiro de 2024, a base de cálculo do juros sobre o capital próprio ela é composta pelo capital social integralizado, as reservas de capital de que tratam o artigo 13, parágrafo 2º, e o artigo 14, parágrafo único da Lei 6.404, que é a reserva de bônus de subscrição de ações, então seria as reservas de bônus de subscrição de ações, e as reservas de lucros, exceto a reserva de subvenção fiscal, ou seja, a reserva de subvenção fiscal, embora seja uma reserva de lucro, ela não faz parte mais da base de cálculo dos juros sobre o capital próprio, menos as ações em tesouraria e menos os prejuízos acumulados. Então, esses são as contas do patrimônio líquido que compõem a base de cálculo dos juros sobre o capital próprio, que alterou significativamente de janeiro de 2024 para cá, principalmente em relação à reserva de incentivos fiscais, a exclusão da reserva de incentivos fiscais. Os juros sobre o capital próprio, a dedutibilidade deles fica condicionada do maior dos dois limites. 50% do lucro do exercício antes do imposto de renda e dos próprios juros, ou 50% do saldo dos lucros acumulados. Então, o contribuinte tem esses dois limites, dos dois, pode escolher o maior dos dois, para que os juros calculados sobre o patrimônio líquido sejam considerados como dedutíveis. Além disso, nós temos também a dedutibilidade dos juros, ela está condicionada ao creditamento individual para cada sócio acionista, ou seja, os juros, ao serem contabilizados em despesa financeira, eles têm que ter a contrapartida no crédito individual para cada sócio acionista. Significa dizer que é indedutível aquela contabilização de juros sobre o capital próprio, onde é contabilizado no passivo uma conta única denominada juros sobre o capital próprio a pagar. Esse tipo de lançamento, ele é um lançamento que gera uma despesa indedutível dos juros sobre o capital próprio. Para ser dedutível, o juros sobre o capital próprio tem que ser lançado, creditado de forma individual para cada sócio ou acionista, mesmo que o contribuinte utilize um sistema de diário auxiliar, não tem problema. Uma empresa que tem 1.000 acionistas, 10.000 acionistas, 50.000 acionistas, tipo as empresas de bolsa ou qualquer pessoa jurídica, obrigatoriamente o juros sobre capital próprio tem que ser lançado de forma individual via um diário auxiliar, não tem problema nenhum. Então essa é uma condição para a dedutibilidade. E com relação à tributação dos juros sobre capital próprio, a tributação é a alíquota de 15% sobre os valores pagos ou acreditados. O recolhimento do imposto se dá sempre no terceiro dia útil subsequente ao decêndio da ocorrência do fato gerador, do pagamento ou crédito que ocorrer primeiro. Com relação aos códigos de recolhimento, continuam os mesmos ainda, 5706 para beneficiário residente no Brasil ou 9453 para beneficiário residente no exterior. Então, com relação ao juros sobre capital próprio, seriam esses os pontos a serem apresentados. Qualquer dúvida, podem postar aí no chat, tá? Ou no e-mail já mencionado anteriormente. Pois bem, vamos ver agora os aspectos relativos a variações cambiais ativas e passivas. As variações cambiais ativas e passivas
mesmo nas empresas tributadas pelo lucro real, como regra geral, elas devem ser reconhecidas com base no regime de caixa. Mas os contribuintes têm a opção de optarem pelo regime de competência. Essa opção pelo regime de caixa ou competência, ela é marcada sempre na DCTF do mês de janeiro de cada ano. Então, na DCTF de janeiro, os contribuintes, principalmente os contadores, o pessoal da área contábil e fiscal, deve tomar um cuidado muito grande para ali assim, ver qual é a opção da tributação das variações cambiais. Porque uma vez optado por o regime de competência ou caixa, ele não pode ser mudado para o restante do ano, salvo se houver uma variação muito significativa na variação do dólar. Então, na DCTF do mês de janeiro, as empresas deixaram marcado qual o regime de tributação das variações cambiais. Agora, nós estamos no encerramento do ano. Qual é o cuidado que o contribuinte tem que tomar? No mês de janeiro, vão ter que optar para 2025 qual o regime de tributação das variações cambiais, caixa ou competência. Se o contribuinte em 2024 está pelo regime de competência, a opção que ele vai fazer em janeiro não vai alterar nada no balanço de dezembro de 2024. Agora, se o contribuinte em 2024 está pelo regime de caixa e ele pretende em janeiro, a partir de 25, migrar para o regime de competência, significa que em dezembro de 24 o contribuinte vai ter que reconhecer para fins fiscais, tanto para fins de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, ele vai ter que reconhecer no mês de dezembro aquelas diferenças de variações cambiais que ele vinha reconhecendo pelo regime de caixa, as diferenças de variações cambiais não tributadas ou não computadas como despesa até dezembro e não realizadas até dezembro de 24, ou seja, o contribuinte está pelo regime de caixa em 2024 e quando encerra o dezembro ele tem um estoque de variações cambiais ativas a tributar, vamos supor, de 1 milhão. Mas ele vai migrar para o regime de competência em 2025. Obrigatoriamente, esse 1 milhão ele vai ter que oferecer a tributação, independentemente da realização dos ativos ou passivos que geraram essa variação cambial ativa, ele vai ter que oferecer a tributação em dezembro. Ou pode ser que ele tenha um estoque de despesa financeira de variação cambial que ele não lançou ainda em despesa porque está pelo regime de caixa. Se ele migrar para o regime de competência para 2025, ele tem o direito de excluir essa variação cambial no LALUR e no LACS do mês de dezembro de 24. Então, esse é um cuidado que deve ser tomado para aquelas empresas que têm transações sujeitas a variações cambiais. Qual o regime de tributação que eu estou em 2024 e qual o regime que eu pretendo optar para 2025 para ver o tratamento a ser dado em dezembro de 24. Então, é um cuidado que tem. A opção, como eu disse, ela é mantida pelo ano todo. O controle, aquelas empresas que são tributadas pelo regime de caixa, essas diferenças devem ser controladas no LALUR e o controle dessas diferenças de tributação, regime de caixa, elas devem ser feitas por operação, ou seja, o contribuinte ele tem que ter um controle de cada operação que está sujeita à variação cambial e manter um controle individual por operação. Não é por conta, não é por grupo de contas, é por operação. Então, é por nota fiscal de exportação, é por nota fiscal de importação, é por financiamento. Então, o controle é por operação, ele deve ser feito das diferenças de variação cambial sempre que o contribuinte opta pelo regime de caixa. E essas regras valem também para o lucro presumido e arbitrado. E para fins, e também a opção pelo regime de caixa do PIS e da COFINS, como eu disse antes, ela é aplicada para todos os tributos, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, assim como vale também no lucro real. Então, com relação às variações cambiais, esses seriam os pontos a serem abordados. Agora vamos falar um pouco sobre as aplicações financeiras de renda variável. Nós temos aí as operações, dois tipos de operações. Nós temos as aplicações de renda variável em ações, né? Normal, mercado de bolsa normal, e nós temos as operações de day trade.
As operações de day trade, elas são as perdas diárias auferidas em day trade, elas são indedutíveis para fins do imposto de renda e contribuição social e é uma indedutibilidade permanente. Agora, as perdas de renda variável no mercado de bolsas, que não, exceto day trade, essas renda variável, inclusive swap, essas perdas elas são indedutíveis para fins do imposto de renda e da contribuição social, mas o contribuinte pode abater essas perdas, esses prejuízos, nos ganhos futuros de renda variável e swap também, diferentemente do day trade. O day trade, a perda é definitiva, a perda diária é definitiva. Renda variável, as perdas é indedutível no período da apuração das perdas, período fiscal, mas essas perdas podem ser abatidas nos períodos fiscais futuros até o limite dos ganhos de renda variável. Então, esses seriam os apontamentos sobre renda variável, mercado de bolsa e renda variável. Agora nós vamos falar também sobre, temos aí a questão de brindes e doações. Embora seja um absurdo essas limitações, mas a legislação tributária mantém até os dias de hoje a indedutibilidade de brindes e doações. Então, o legislador entende que brindes e doações são atos que geram despesas não necessárias para as empresas. Então, todas aquelas gastos, desembolsos com brindes e doações, eles não são dedutíveis para fins do imposto de renda e da contribuição social. Os contribuintes devem sempre tomar um cuidado de não contabilizarem como brindes gastos que muitas vezes são promocionais. A gente vê, é muito comum, muitas vezes, nas empresas, a contabilização na conta de brindes de gastos de propaganda de vendas promocionais. Então, deve haver sempre uma diferenciação. Uma coisa é brindes, outra coisa são gastos com vendas. E, em termos de doações, as doações, nós temos uma série de doações que são dedutíveis e outras indedutíveis. Então, para fins do imposto de renda, são dedutíveis aquelas doações destinadas a instituições de ensino, pesquisas, aquelas autorizadas por lei federal, que atendam o disposto nos incisos 1 e 2 do artigo 203 da Constituição Federal, quais sejam: comprove a finalidade não lucrativa e a aplicação dos excedentes financeiros em educação, e assegure a destinação, assegure a finalidade não lucrativa, assegure a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou poder público, no caso de encerramento das atividades. Então, essas doações feitas para essas instituições de ensino e pesquisa autorizadas por lei federal, elas estão limitadas, a dedutibilidade delas, a 1,5% do lucro operacional antes da dedução da própria despesa. Nós temos também, como dedutível, aquelas doações destinadas às entidades civis sem fim lucrativo que prestem serviços gratuitos a empregados ou comunidade, desde que tenham reconhecido o reconhecimento como de utilidade pública. Nesse caso, essas doações elas são limitadas a 2% do lucro operacional antes de computada a própria dedução. Nós estamos também como dedutível aquelas doações destinadas para OCIP, Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público, e, no caso, as doações ou patrocínio de caráter cultural ou artístico na forma dos artigos 25 e 26 da Lei 8.313. Essa última aí, as doações de caráter cultural e artístico, na forma dos artigos 25 e 26 da Lei 8.313, existe uma correlação, elas são dedutíveis para fim do imposto de renda, mas existe uma previsão de abatimento do imposto de renda, diretamente no imposto de renda na líquida de 15%, que ele fica limitado a 40% ou 60% da doação ou patrocínio. Agora nós temos as doações indedutíveis, né? Então, todas as demais doações, elas são indedutíveis. Doações dos fundos municipais, estaduais ou nacionais de direito da criança e adolescente, doações de patrocínio cultural e artístico na forma do artigo 18 da 8.313,
e doações para partido político, doações para idoso, então, Vale Cultura. Então, essas doações todas são indedutíveis, demais doações são indedutíveis. Vamos agora falar um pouco sobre multas, né? As multas, nós temos a grande cuidado que tem que ser tomado, são aquelas multas indedutíveis. As multas dedutíveis são aquelas que visam, são infrações fiscais que são de natureza compensatória. Então, essas multas por atraso de impostos, essas multas são dedutíveis normalmente. Agora, aquelas multas que não são compensatórias, né? No caso, as compensatórias recolhimento fora de prazo, apresentação espontânea de declarações, multa por indicação espontânea de rendimento omitido. Então, essas multas são dedutíveis. Agora, aquelas multas que não são compensatórias, que são punitivas, né? Elas são indedutíveis. Então, a multa de ofício, né? A multa por falta de retenção do imposto de renda na fonte, a multa por infrações à lei não tributária, a multa de trânsito, né? Multas trabalhistas no Ministério do Trabalho, a maioria das multas do Ministério do Trabalho, infrações por desobediência na legislação do Ministério do Trabalho, são todas multas punitivas, então elas são indedutíveis. Então essa é uma classificação que sempre deve ser observada, porque no caso de fiscalizações, os fiscais da Receita Federal sempre analisam, principalmente aquelas empresas que têm valores altos de multas na sua escrituração contábil. Nós temos agora o ponto sobre rendimentos e lucros e ganhos de capital auferido no exterior. Como regra geral, esses rendimentos, lucros e ganhos de capital auferido no exterior, eles devem ser oferecidos à tributação pela pessoa jurídica residente no Brasil no encerramento de cada exercício fiscal. Ou seja, em 31 de dezembro de cada ano, o contribuinte deve oferecer à tributação esses rendimentos, lucros e ganhos de capital que auferiu durante o ano no exterior. No caso de lucros de filiais, de coligadas, controladas, os resultados de filiais, sucursais no exterior, ganho de capital auferido no exterior de operações, transações lá realizadas. E essa tributação, esse oferecimento à tributação em 31 de dezembro, ele se dá independentemente da tributação ser pelo lucro real trimestral ou anual. Então, aquelas empresas que são tributadas pelo lucro real trimestral, o oferecimento à tributação desses ganhos no exterior, lucros de coligadas, controladas, de resultados de filiais, sucursais, também é 31 de dezembro. No caso, os resultados das controladas sediadas no exterior, né? Existem regras para o reconhecimento, então controladas e coligadas. O registro em subcontas, né, de investimentos de cada ano, para fins até depois da possibilidade da compensação dos prejuízos fiscais de anos anteriores, nos anos seguintes. A possibilidade de consolidação dos resultados também é um direito, e no caso as controladas, ela tem uma condição também para fazer o diferimento da tributação pelo imposto de renda incidente sobre o lucro da sua controlada no exterior em até 8 anos. No caso de resultado das coligadas sediadas no exterior, também existe a exigência do registro em subcontas do resultado contábil do ano e a tributação dos lucros auferidos pelas coligadas no exterior, sediadas no exterior, ela se dá, essa tributação, somente quando da efetiva realização desses lucros sobre qualquer forma. E aqui, quando a gente diz qualquer forma, inclusive no caso de capitalização desses lucros no exterior. Então, uma vez capitalizados os lucros de uma coligada ou controlada no exterior, automaticamente tem que haver a tributação aqui, independente da transferência dos recursos. Com relação a resultados no exterior, então, tributação, seriam esses os pontos a serem abordados. Caso de dúvidas, fiquem à vontade via chat ou por e-mail.
Pois bem, vamos falar agora sobre prejuízos fiscais. Os prejuízos fiscais eles se desdobram em dois tipos de prejuízos, né? Prejuízos operacionais e não operacionais. E por que dessa classificação? Essa classificação, os prejuízos não operacionais, eles só podem ser compensados com lucros futuros não operacionais, ou seja, o contribuinte que apura um prejuízo não operacional, que é o prejuízo não operacional, é aquele decorrente da venda de bens do ativo não circulante, imobilizado, investimentos. Então, esses prejuízos, eles só podem ser compensados quando encerra o período fiscal com prejuízo fiscal, com os prejuízos não operacionais, com os lucros não operacionais futuros. Dentro do próprio período fiscal, o prejuízo não operacional compensa o lucro operacional, dentro do próprio período fiscal. Agora, quando encerra o período fiscal com prejuízo operacional e não operacional ao mesmo tempo, o contribuinte é obrigado a fazer esse controle no LALUR do prejuízo não operacional para compensar no futuro com os lucros não operacionais. Tem a questão da trava dos 30% para a compensação dos prejuízos, né? Exceto os prejuízos da atividade rural. A atividade rural é a única atividade em que os prejuízos fiscais de períodos anteriores podem ser compensados sem a limitação, sem a trava dos 30%. Com relação ao controle de prejuízo, a gente sempre alerta para que os contribuintes tenham cuidado no controle desses prejuízos, né? Porque podem ocorrer falhas, até mesmo na transcrição, na parte B do LALUR e outra, e nos períodos futuros haver uma compensação de valor superior ou inferior àquele prejuízo que o contribuinte tem direito. Como eu disse antes, os prejuízos não operacionais, eles só podem ser compensados nos períodos seguintes com os lucros não operacionais. Pode haver até, vamos supor, no período subsequente, o contribuinte ter lucros, ter prejuízo operacional e um lucro não operacional. Essa compensação, nesse caso, o contribuinte pode fazer uma transferência, uma migração do prejuízo não operacional para operacional. Então, com relação à compensação de prejuízo, nós temos a questão que os prejuízos fiscais, eles não têm prazo de prescrição, tá? Então, pode levar 5, 10, 15 ou 20 anos para ser compensados, mas desde que siga alguma regra. Não pode haver, de forma cumulativa, entre a data da geração do prejuízo e da compensação, não pode haver, de forma cumulativa, a troca do controle e alteração no ramo de atividades. Aqui nós temos uma tabelinha que a gente apresenta um exemplo, né? De como se dá o controle dos prejuízos. Então, o contribuinte aqui no primeira hipótese, ele apurou um lucro real de R$50 mil, sendo que um lucro da atividade normal foi 170 e na não operacional 120. Então, nesse primeiro exemplo, o prejuízo da atividade não operacional foi 100% compensado com o lucro da atividade operacional dentro do próprio período fiscal. Agora aqui nós temos um segundo caso, onde o contribuinte encerrou o exercício com um prejuízo fiscal de 200. Desse prejuízo fiscal de 200, 20 é da atividade operacional, 180 da não operacional. Então, obrigatoriamente, ele tem que controlar no LALUR, de forma separada na parte B, os 180, para compensação futura somente com lucro não operacional. E no terceiro exemplo, nós temos aí o caso em que o contribuinte encerrou o ano com prejuízo de 60, mas esse prejuízo é composto, ele teve um lucro de 240 na atividade operacional e um prejuízo de 300 na atividade não operacional. O que significa dizer que, como dentro do período fiscal eu compenso 100% do prejuízo não operacional, o prejuízo que restou, o fiscal de 60, ele é todo ele do não operacional e deve também ser controlado
na parte B para compensação futura somente com prejuízo não operacional. Então, esses seriam os pontos sobre compensação de prejuízo. Agora, falando sobre subvenções para investimento. Subvenções para investimento, desde 1º de janeiro de 2024, por força da Lei 14.789, que revogou o artigo 30 da 12.973, as subvenções para investimento elas não podem mais ser excluídas na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Ou seja, só pode ser excluída do imposto de renda e da contribuição social aquelas subvenções que o contribuinte tem reconhecido o direito de forma judicial. Se aqueles contribuintes que têm que já ganharam ações judiciais e que dão o reconhecimento da exclusão de subvenções a partir de janeiro de 2024, ou seja, essa exclusão, essa decisão judicial, ela tem que ser exclusiva para os períodos a partir de 1º de janeiro de 2024. Nós entendemos que aquelas decisões judiciais que foram emitidas até 2023, antes do advento da Lei 14.789, os efeitos delas se encerraram em 31 de dezembro de 2023. Ou seja, hoje nós temos o caso mais comentado é dos créditos presumidos do ICMS. A não tributação dos créditos presumidos do ICMS. Muitas empresas tiveram o reconhecimento da não tributação dos créditos presumidos do ICMS até 2023, para fins do imposto de renda e da contribuição social. Pois bem, para o nosso entender, essas decisões, os efeitos delas foram até o advento da Lei 14.789. A partir daí, os contribuintes vão ter que novamente ingressar em juízo para buscar a guarida para continuar excluindo do imposto de renda e da contribuição social os créditos presumidos do imposto de renda do ICMS, da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. As demais subvenções para investimentos, nós temos, no caso, tipo Inovar, Fundopem, essas aí, a legislação é bem clara, não há o que se falar. Em substituição o direito de excluir as subvenções da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, a Lei 14.789 criou o direito a um crédito fiscal de 25% sobre as subvenções para investimento. Então, a partir de 1º de janeiro de 2024, as subvenções para investimento elas são tributadas para fins do imposto de renda, e aqui quando eu falo subvenção para investimento, é somente aquelas destinadas a implantar, expandir empreendimento econômico. Eu não estou falando de subvenção para investimento, de crédito presumido, somente subvenção para investimento mesmo. Essas subvenções para investimento, que a partir de 1º de janeiro de 2024 passarão a ser tributadas para imposto de renda e contribuição social, os contribuintes vão ter o direito de, a partir do ano subsequente a cada período fiscal, adjudicar um crédito fiscal de 25% sobre essas subvenções. Então, os contribuintes que em 2024 oferiram subvenção para investimento de Inovar, Fundopem e outros, que tributaram normalmente essas subvenções para imposto de renda e contribuição social, em 2025, após a entrega da ECF, eles vão poder adjudicar o crédito fiscal de 25% sobre o montante dessas subvenções. E para essa adjudicação desse crédito, existe uma condição. O contribuinte tem que fazer a habilitação junto à Receita Federal. Essa habilitação ela é feita mediante a apresentação da documentação que comprove que o contribuinte é detentor de uma subvenção do Estado, a título de ICMS. A partir da habilitação desse reconhecimento da subvenção, junto à Receita Federal, é que o contribuinte passa a ter direito do crédito fiscal de 25%. Significa dizer
que aqueles contribuintes que de janeiro de 2024 até esse momento, vamos supor, dezembro de 2024, não fizeram, oferiram receita de subvenção, mas não fizeram habilitação junto à Receita Federal, eles perderam o direito desse crédito de 25% sobre todo esse período. Então, o direito ao crédito fiscal de 25%, ele só é reconhecido a partir do momento da habilitação junto à Receita Federal e que é feita diretamente no site da Receita Federal. Então, qualquer dúvida aí, podem postar no chat. Com relação às subvenções fiscais, o recado seriam esses aí, os apontamentos. Nós temos aí também sobre questão de exclusão no LALUR, no LACS, ainda mantém o direito do reintegra. Então, o reintegra, que foi instituído pela Lei 13.043 de 2014, os contribuintes tributados pelo lucro real, eles continuam com o direito de excluir para fins do imposto de renda e contribuição social, para PIS e COFINS também, o reintegra da tributação, ou seja, não há incidência de imposto de renda e contribuição social sobre as receitas de reintegra. Ali, em termos do PERSE, né, aquelas empresas que são dentro do setor de eventos, né, hotéis, turismo, né, todas essas empresas, elas que estão dentro da cadeia do PERSE. Essas empresas, elas têm um benefício da redução a zero dos tributos, né, incidentes sobre as suas receitas e resultado, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Com relação ao imposto de renda e à contribuição social, as pessoas jurídicas têm o direito, essas pessoas jurídicas que estão dentro do segmento do PERSE, eles têm direito à não tributação do imposto de renda e contribuição social até 31 de dezembro de 2024. Então, as pessoas jurídicas do lucro real e arbitrado, essa aí, a alíquota zero do imposto de renda e contribuição social se expira em 31 de dezembro de 2024. Significa dizer que a partir de janeiro de 2025, as empresas do lucro real ou arbitrado, que são do setor do PERSE, vão ter que pagar imposto de renda e contribuição social sobre os seus resultados. Os demais contribuições, o PIS e COFINS, continuam até 2026 e as empresas do lucro presumido também continuam com a alíquota zero do imposto de renda e contribuição social até 2026. É lógico, com base na legislação em vigor hoje. Com relação a essas empresas do setor do PERSE, esse benefício da não tributação para o imposto de renda e contribuição social está condicionado a uma habilitação também junto à Receita Federal, cujo prazo de habilitação se encerrou lá em agosto. E as empresas do PERSE são, como eu já tinha dito antes, as empresas que comercializam feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, o ramo de hotelaria e administração de salas cinematográficas e prestação de serviço de turismo. Então, com relação ao PERSE, seria esses os apontamentos. Para senhores, qualquer dúvida, só postarem no chat aí. Nós temos aí também outro benefício fiscal que trata dos incentivos à inovação tecnológica. De acordo com a Lei 11.196, de 2005, as pessoas jurídicas que realizam a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, eles têm alguns benefícios fiscais. O primeiro deles, deduzir como despesa todos os gastos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que não deixa de ser um benefício. Ao invés de ativar cada pesquisa, lançam como despesa todo esse dispêndio. Segundo lugar, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, elas podem excluir para fins do imposto de renda e da contribuição social, então excluir no LALUC e no LACS, 60% dos gastos com pesquisa e desenvolvimento, as empresas em geral, e as empresas que são da área de inovação tecnológica mesmo, no caso de automação e inovação tecnológica, elas podem deduzir
até 180%, mais 80% desses gastos, que corresponde a 180% de todos os gastos que realizaram. Então, vão lançar 100% como despesa, mais 80% no LALUR, em vez de 60%, 80%. É lógico que as empresas que têm investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, para fins de manutenção desses benefícios, têm que cumprirem com algumas obrigações acessórias. A primeira delas é a entrega do Form PID para o Ministério da Ciência e Tecnologia no ano subsequente, que é até julho, até esse ano, que agora é até julho, foi prorrogado esse ano em função de alguns fatos, foi prorrogado para outubro, e também tem que entregar, para setembro, desculpa, e também tem que entregar o relatório das atividades de pesquisa para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, as empresas que são da área de informática e automação têm duas obrigações acessórias: o Form PID, mais o relatório de todas as pesquisas e desenvolvimento realizadas. E as demais pessoas jurídicas que não são da área de informática, automação ou desenvolvimento, mas que realizam pesquisa e desenvolvimento, que estão obrigados à entrega do Form PID apenas, para garantirem o direito de exclusão no LALUR e no LACS dos 60% ou 80% do seu resultado tributário. Então, com relação a essa parte de incentivo de inovação tecnológica, seriam esses os apontamentos. Como eu disse antes, qualquer dúvida podem postar aí no chat. Pois bem, vamos falar agora um pouco sobre incentivos fiscais. Pessoa jurídica tributada com base no lucro real, e somente o lucro real, ela pode abater do imposto de renda alguns incentivos fiscais que a legislação prevê. O primeiro dele diz respeito ao PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Como regra geral, o Programa de Alimentação do Trabalhador, o contribuinte pode deduzir o incentivo correspondente a 15% dos gastos que ele teve com o programa durante o ano, o gasto efetivo, líquido, O incentivo corresponde a 15%, que esse incentivo pode ser deduzido do imposto de renda na alíquota de 15%, limitada a 4%. Esse incentivo está limitado, é aplicável para aqueles trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos, podendo ser em relação a todos os trabalhadores, caso a empresa tenha sistema de refeição próprio. Então, se tiver fornecimento próprio, aplica-se para todos os gastos, todos os trabalhadores. As empresas que adotam o sistema de programa de alimentação do trabalhador via ticket de refeição, ou vale refeição, nesse caso, só se aplica para aqueles trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. Essa é a nova restrição que veio desde 2021 com a Lei 10.854. Também, no caso, a limitação do incentivo está a 1 salário mínimo. Então, o incentivo não pode ser superior a 1 salário mínimo por mês. Com relação aos demais incentivos deduzidos do imposto de renda, da alíquota de 15%, nós temos a atividade cultural e artística, previsto lá nos artigos 25 e 26 da Lei 8.313, onde os contribuintes, como nós já vimos um pouco mais atrás, eles podem, essas doações e patrocínio podem ser deduzidas 100% na base de cálculo do imposto de renda da contribuição social como despesa dedutível. Porém, por se tratar de doações ligadas aos artigos 25 e 26 da Lei 8.313, a dedução, o incentivo fiscal para deduzir do imposto, ele fica limitado a 40% no caso das doações e 30% dos patrocínios. Então, o contribuinte vai pegar 40% das doações e 30% dos patrocínios, ou 30%, e esses são os valores que poderão ser abatidos do imposto de renda devido na alíquota de 15%, limitado a 4% do IR, essa dedução. Nós temos também o incentivo de caráter desportivo e paradesportivo, limitado a 2% do imposto de renda, a alíquota de 15%. Os patrocínios da atividade audiovisual,
limitado a 4%. Nós temos também os Programas Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, 1%. O Programa Nacional de Apoio à Atenção de Saúde da Pessoa com Deficiência, 1%. Fundo Nacional de Estatuto Municipal do Idoso, Municipal, Estadual, Federal do Idoso, 1%. Fundo Nacional de Criança e Adolescente, 1%. E também a possibilidade de dedução do valor da remuneração do programa da licença maternidade e da licença paternidade, aquela complementar, né? Um adicional pode ser deduzido também. Então, esses seriam os incentivos fiscais que podem ser deduzidos da base do imposto de renda devido da pessoa jurídica na alíquota de 15%. Tem algumas limitações, né? O PAT, ele não tem limitação, aplica-se, ele está limitado a 4%. Agora, os incentivos da atividade cultural, desportivo e audiovisual, e mais audiovisual, esses 3 incentivos, eles estão limitados a 4%. Embora tenha os limites individuais, mas somando esses 3 incentivos, estão limitados a 4% de IR na alíquota de 15%. Depois nós temos também o Programa Nacional da Atenção Oncológica, mais o Programa Nacional da Atenção à Pessoa com Deficiência, que é 1% individual, mas no conjunto fica limitado a 1%. E o Fundo do Estatuto do Idoso e da Criança é 1% de forma individual. Então, com relação aos incentivos fiscais, seriam esses os apontamentos para hoje. Agora nós vamos falar um pouco sobre preços de transferência. Com o advento da Lei 14.596 de 2023, as regras de preço de transferência a partir de janeiro de 2024 sofreram alterações. Elas sofreram alterações no sentido de uma possibilidade que os contribuintes possam fazer a comprovação da adequação dos preços praticados com o exterior em operações sujeitas às regras de preço de transferência de uma forma mais convencional, sem ficar restrito àquelas regras que previam margens de lucros ou parâmetros fixos, em que muitas vezes o valor a ser adicionado ao lucro real e a base de cálculo da condição social era, vamos supor, injustificado. O contribuinte acabava pagando um imposto de renda por uma norma que fixava as margens de lucros que não eram praticadas. Então agora essas regras, novas regras, trazem uma flexibilização maior para os contribuintes brasileiros. Ela parte do princípio arm's length, né? Para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, os termos e as condições de uma transação controladas serão estabelecidos de acordo com aqueles que seriam estabelecidos entre partes não relacionadas em transações comparáveis. Ou seja, é o que sempre se busca, que os preços que foram praticados com o exterior, importação ou exportação, mesmo com empresas vinculadas ou com empresas que têm alguma vinculação, esses preços sejam preços independentes, eles não sejam preços que façam favorecimento para um lado ou para o outro. E essa nova legislação, ela define o que seria transações controladas. Transação controlada compreende qualquer relação comercial ou financeira entre duas ou mais partes relacionadas, estabelecida ou realizada de forma direta ou indireta, incluindo contratos ou arranjos sob qualquer forma e série de transações. Então, essa é uma transação controlada. E também essa nova legislação, ela traz das partes relacionadas. Quem são essas partes relacionadas? Então, aqui tem um rol de empresas, de situações em que são consideradas partes relacionadas. O controlador e suas controladas, né, por óbvio, isso é uma parte relacionada. As entidades e a sua unidade de negócio, quando esta for tratada como um contribuinte separado para fins da apuração da tributação sobre o imposto de renda, incluindo matrizes, filiais ou sucursais, né? As coligadas, que também não há dúvida, né?
As entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou que seriam incluídas caso o controlador final do grupo multinacional de que façam parte preparasse tais demonstrações. As entidades, quando uma delas possuir o direito de receber direta ou indiretamente no mínimo 25% dos lucros da outra ou de seus ativos no caso de liquidação. As entidades que estiverem direta ou indiretamente sob controle comum ou em que o mesmo sócio acionista titular detiver 20% ou mais do capital social de cada uma. As entidades em que os mesmos sócios acionistas ou seus cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau detiverem no mínimo 20% do capital social de cada uma. E a entidade, a pessoa natural que for cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, até terceiro grau, de conselheiro, de diretor ou controlador daquela entidade. Então, a questão dos métodos, né? Essa nova legislação, ela trouxe uns novos métodos e ela não mais traz os métodos para importação e exportação. Os métodos são únicos. E esses métodos, tanto para importação e exportação, eles são únicos. E são métodos que são 6 métodos. Preço independente comparável, que já tinha na legislação anterior, o PIC, né? Preço de revenda menos lucro, custo mais lucro, margem líquida de transação, divisão do lucro e outros métodos. Nós não vamos aqui entrar no detalhamento de cada um desses métodos, né? Porque certamente seria necessário dispor de mais de um dia de discussão. Mas fica aqui o alerta que os contribuintes que têm transações com partes relacionadas no exterior, a partir de 2024, então os métodos mudaram e deve ser feita uma nova análise. Não mais sobre aquela legislação anterior, e sim sobre essa nova legislação. Agora nós vamos tratar sobre o bônus de adimplência fiscal. O bônus de adimplência fiscal é aquele bônus que ele é concedido para todos os contribuintes que nos últimos 5 anos não tiveram nenhuma inconsistência junto à Receita Federal, não sofreram lançamento de ofício, débito com exigibilidade suspensa, inscrição individuativa, não fizeram nenhum recolhimento em atraso, não entregaram nenhuma obrigação acessória em atraso. Então, esses contribuintes, eles têm direito ao bônus de adimplência fiscal desde que se enquadre nessa situação nos últimos 5 anos. Esse bônus de adimplência fiscal, ele corresponde a 1% da base de cálculo da contribuição social, determinada segundo as normas de imposto das pessoas jurídicas submetidas com base no lucro presumido. Esse 1%, né, ele pode ser deduzido da própria contribuição social e essa dedução ela será calculada em relação aos 4 trimestres, ao ano em calendário, podendo ser deduzida no último trimestre. Então, as pessoas que são tributadas com base no lucro real trimestral, no último trimestre, elas vão calcular sobre os 4 trimestres esse 1% e vão deduzir na contribuição social do último trimestre. O bônus será registrado na contabilidade de pessoa jurídica, uma débito, uma conta de ativo circulante e a crédito de lucro ou prejuízo acumulado diretamente. Então, essa seria a questão do bônus de adimplência fiscal. Agora nós vamos falar um pouco sobre lucro presumido. A questão do lucro presumido, né, a gente traz sobre a pessoa jurídica ou que for optando do lucro presumido em 2024, ou a pessoa do lucro real que for tributada pelo lucro real e em 2024 pretender tributar pelo lucro presumido em 2025, tem que tomar alguns cuidados. As empresas do lucro presumido, como regra geral, elas têm que manter escrituração contábil regular ou, no mínimo, um livro caixa, se atender às condições para manter livro caixa. Se a pessoa tiver escrituração contábil regular, ela pode fazer a distribuição de lucros isentos com base na sua escrituração contábil. Se ela mantiver apenas livro caixa, a distribuição do lucro fica limitado ao lucro presumido, 8% ou 32%, deduzido dos impostos incidentes sobre a receita bruta e o resultado. Imposto de renda, Contribuição Social, PIS e COFINS.
Também, como já tinha falado lá no início, na parte do inventário, as pessoas jurídicas do lucro presumido estão obrigadas a manter o inventário de 31 de dezembro de cada ano. Aquela pessoa jurídica que no ano calendário anterior houver sido tributada com base no lucro real, tá? Ela deverá adicionar a base de cálculo do imposto de renda correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado pela tributação do lucro presumido, os saldos dos valores cuja tributação havia diferido, independente da necessidade de controle na parte B do LALUR. O que significa dizer, a pessoa jurídica do lucro real em 2024, que pretende passar para o lucro presumido em 2025, no primeiro trimestre de 2025 vai ter que oferecer a tributação todos aqueles saldos de lucros que tiverem diferidos no lucro real até dezembro de 24 e que estão controlados na parte B ou não. Na mesma forma, a pessoa jurídica que passar do lucro real, do lucro presumido para o lucro real, 2024 está no presumido e 2025 vai para o lucro real, essa pessoa jurídica vai ter que oferecer a tributação em dezembro de 24 todas as receitas que estão diferidas de tributação em face da adoção do regime de caixa. Então, a passagem do lucro presumido para o real obriga que no último trimestre da mudança ocorra o oferecimento da tributação dessas receitas diferidas pelo regime de caixa, se assim a pessoa jurídica for optante. Então, com relação ao lucro presumido, seriam os apontamentos a serem feitos. Caso de dúvidas, postem no chat. Com relação ao evento de hoje, esses seriam os apontamentos, as matérias todas. Esperamos que todos tenham tido um bom aproveitamento. As dúvidas que foram postadas no chat e que porventura ainda não foram respondidas, serão respondidas na sequência. Se não pudermos responder de logo, faremos via e-mail. Aqueles que postaram dúvidas, podem, que não tiveram a resposta de imediato, podem mandar o e-mail para reginaldo@cca.com.br. Esperamos que todos tenham um bom aproveitamento desse evento. Damos por encerrado essa apresentação. Desejamos a todos aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e nos encontramos no próximo evento da CCA Bernardão. Um abraço a todos e até lá.